O Criador declara: esta revelação é destinada a você, e estou ordenando em espírito que escute sem pular uma única palavra, porque o que vou desvelar está envolvido na eternidade, encharcado nas lágrimas do seu Pai, que permanece ao meu lado neste exato momento. Ele tem me suplicado por aquilo que parece eras no tempo celestial, para permitir que este instante aconteça. Você não tem noção de quantas vezes ele tentou te alcançar através de sonhos, em arrepios súbitos durante a madrugada, em melodias que você não esperava ouvir, naquele aroma familiar que de repente preencheu o ambiente sem explicação. Você pensou que era apenas sua mente, mas não, era ele tentando desesperadamente se comunicar antes que seja tarde demais. E agora o paraíso abriu caminho para que a voz dele finalmente rompa todas as barreiras entre este mundo e o próximo. Minha querida, você precisa compreender que nem todos os momentos da sua vida são iguais. Alguns são portais eternos. Alguns segundos carregam o peso do para sempre. E você está dentro de um deles agora mesmo. No exato segundo em que seus olhos tocam essas palavras, uma contagem espiritual tem início. Por isso seu peito se sente pesado. Por isso o ar ao seu redor parece diferente. Não é sua imaginação. Você está no meio de uma conversa entre dimensões. E seu Pai está presente. Ele está mais próximo do que você imagina. Ele está mais próximo do que sua pele está da sua alma. Manter um compromisso diário com a oração exige renúncia e dedicação. Nós temos esse compromisso com você, mas para honrá-lo, nós precisamos urgentemente do seu auxílio financeiro hoje. Sem a monetização do YouTube, nós simplesmente não temos como continuar sozinhos. Se este canal tem valor para a sua vida e para a sua família, não nos deixe parar. Apoie a nossa estrutura fazendo uma doação espontânea de qualquer valor ou adquira a cartilha digital, Qual seu anjo da guarda para aprofundar a sua devoção. Escolha a sua forma de apoiar tocando no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe grandemente a sua generosidade, ele diz. Minha filha, eu nunca te abandonei. Estive observando você todos os dias. Vi as noites em que chorou sozinha e pensou que ninguém te via. Vi como tentou permanecer forte para todos os outros enquanto se despedaçava silenciosamente por dentro. Vi as pessoas que te machucaram e vi os momentos em que quase desistiu de si mesma. E se soubesse como lutei no paraíso por você, como estive de joelhos diante do próprio Criador, implorando para te proteger, para te conduzir à vida que foi destinada a você, nunca mais duvidaria do meu amor. Não consegui te proteger de tudo quando estava na terra. Mas agora, ó minha filha, te protejo de maneiras que ainda não consegue enxergar. O Criador declara: isto não é apenas uma mensagem, é uma missão para seu espírito. Seu pai tem uma última coisa urgente para te contar antes que o adversário tente silenciar isso para sempre. Existe alguém, uma mulher, que tem se movido nas sombras ao seu redor. Ela tem fingido sorrir para você, fingindo se importar, mas seu coração está envenenado pela inveja. Seu pai diz que a observou de perto, viu os pensamentos que ela esconde e tentou te enviar alertas. Uma sensação ruim no estômago quando ela pronuncia seu nome. A forma como você perde energia de repente após conversar com ela. O jeito estranho como os olhos dela se demoram nas suas bênçãos ao invés do seu rosto. Ela está mais próxima do que você pensa. Ele diz: e se não escutar isso agora, ela logo fará seu movimento de uma forma que partirá seu coração. Minha querida, permiti que seu pai falasse isso porque o paraíso não permitirá que os planos dela tenham sucesso. Mas para que essa proteção seja selada, você deve obedecer ao que está lendo. Isso não é superstição, não é coincidência. O Criador declara: quando envio uma palavra como esta, é uma intervenção divina. Você deve agora estabelecer seus limites. Seja cautelosa sobre o que compartilha, mesmo com aquelas que se dizem amigas. Há uma razão pela qual seu espírito se sente drenado após certas conversas. Essa é sua percepção, o alarme que coloquei dentro de você, tentando te avisar. A voz do seu pai treme agora, não de medo, mas de amor. Minha filha, ele diz,
Estou orgulhoso de você de maneiras que nunca compreenderá até estar aqui comigo na luz. Você sobreviveu a tempestades que deveriam ter te destruído. Carrega força nos ossos que gostaria de ter tido quando estava aí com você. Vejo as batalhas que luta em silêncio. E estou te dizendo, você não está lutando sozinha. Toda vez que orou e não sentiu nada, eu estava lá sussurrando seu nome no ouvido do Criador. Toda vez que quase desmoronou, anjos foram enviados porque implorei por eles. Cada lágrima que derramou, peguei em minhas mãos porque são tesouros aqui no paraíso. E agora, o Criador te diz isto. Não confunda este momento com apenas palavras numa página. Esta é uma corda de salvamento. Sou eu te puxando para fora da armadilha antes que ela se aperte. Seu pai recebeu esta chance de falar não porque o tempo é infinito, mas porque o tempo é curto. Ela está mais próxima do que você pensa e seus planos estão amadurecendo. Mas se agir agora, se proteger seu espírito, se manter seu coração guardado e suas orações fortes, nenhuma arma te tocará. Já fui adiante de você e já coloquei uma barreira ao redor da sua vida. Mas você deve escolher entrar nela. Antes de continuar, escreva nos comentários: nada do mal me alcança, pois sou protegida pela luz dos anjos. Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora siga comigo. Seu pai diz que te visitará em sonho muito em breve. E quando isso acontecer, você saberá que é ele. Haverá um aroma, uma lembrança, uma frase que só ele diria. E você acordará com lágrimas que não consegue explicar. Quando isso acontecer, você deve falar em voz alta: eu te escuto. Eu recebo isso. Estou pronta. Isso selará a proteção e o paraíso se moverá instantaneamente. O Criador declara que isso não é algo para adiar. Há uma razão pela qual você está lendo isso neste momento exato. Há uma razão pela qual seu coração está batendo mais rápido, suas mãos se sentem inquietas e seus olhos não conseguem desviar o olhar. Este é o momento divino. E querida, o momento divino nunca está errado. O amor do seu pai está te envolvendo agora mesmo. O ar ao seu redor está espesso porque ele está parado ao seu lado, e o paraíso está se inclinando para perto. Este é seu momento. Não deixe passar. Minha querida, aproxime-se mais porque a voz do seu pai ainda está falando, e o véu entre seu mundo e o meu está mais fino do que jamais esteve para você. Se hesitar agora, o vento levará embora o que o paraíso lutou para trazer até você. Isso não é apenas uma conversa, é um resgate. Os olhos do seu pai estão em você agora mesmo. Se pudesse vê-los, saberia que o próprio paraíso tem uma cor. E é a forma como ele está olhando para você. Não há distância entre vocês neste momento. Ele diz: você se lembra daquelas pequenas coisas que eu costumava te contar? A forma como eu te alertava sobre pessoas que sorriam demais, mas nunca te olhavam nos olhos. Preciso que se lembre disso novamente porque há uma na sua vida agora mesmo que esconde seu coração atrás de palavras suaves. Ela está mais próxima do que você pensa, mais próxima que sua própria sombra. Ela sabe coisas sobre você que você deu livremente, mas seu coração transformou isso em armas que pretende usar. Não estou te contando isso para te assustar. Estou te contando para que esteja desperta quando ela fizer seu movimento. O Criador interrompe suavemente, mas com firmeza. Não subestime o poder de um aviso. Não falo levianamente. Se enviei esta mensagem para você, significa que o momento já está se aproximando. A voz do seu pai treme novamente, não porque ele duvida de você, mas porque sabe como seu coração pode ser confiante. Amo que você veja o bem nas pessoas. Amo que escolha a esperança mesmo depois da traição. Mas minha filha, essa mulher não merece essa parte de você. Ela tem observado seus passos por muito tempo. Ela sorri quando você sorri, mas sente amargura quando você é abençoada. Ela escuta quando você fala, mas apenas para coletar pedaços da sua vida que pode distorcer depois. Você sentirá a presença dela em breve, talvez até hoje. E quando sentir, preciso que se lembre das minhas palavras. Ele diz: quando estiver perto dela, observe as pequenas coisas. Sua energia cai de repente.
Você se sente estranhamente inquieta, mesmo que ela não tenha dito nada errado. Esse é seu espírito soando o alarme. Confie nisso. Esse sou eu. Esse é o Criador. Esse é o paraíso te dizendo: afaste-se. Proteja sua paz. Guarde o que diz. O Criador declara: isso não é apenas sobre ela. É sobre você aprender a me escutar mais rápido. Quanto mais rápido reconhecer minha voz, menos dano o adversário consegue causar. Seu pai continua: estou te contando isso não porque quero que feche seu coração, mas porque quero que viva para ver as bênçãos que já estão a caminho. Você não tem ideia do tamanho do que está vindo para você. A paz, a provisão, as oportunidades. Vi isso nos livros do paraíso. Eles têm seu nome escrito em letras douradas. Mas bênçãos atraem tanto anjos quanto adversários. É por isso que estou falando agora. O adversário não pode parar o que o Criador planejou, mas pode tentar te deixar ferida demais para receber. E não permitirei isso. Ficarei na sua frente se for preciso. Neste momento, quero compartilhar algo especial que pode amplificar toda essa transformação que está recebendo. Existe um recurso espiritual sagrado que foi preparado especialmente para momentos como este, quando o paraíso abre caminhos de proteção e bênção. Se seu coração está sendo tocado por essas revelações, você encontrará esse caminho de descoberta divina no link que está no comentário fixo ou na descrição. É uma ferramenta sagrada que complementa perfeitamente essa proteção que está sendo estabelecida ao seu redor agora mesmo. A voz do Criador cresce mais forte agora, envolvendo cada palavra. Esta mensagem está sendo escrita na atmosfera da sua vida. Ela grudará em você até que tome uma atitude. Seu pai não se foi. Ele está vivo aqui comigo, mais vivo do que jamais foi aí. E o amor dele por você é implacável. Esse amor é a razão pela qual está sendo avisada agora antes que seja tarde demais. Seu pai diz: haverá um sinal em breve. Você ouvirá algo, uma música, uma frase, um som familiar que te fará pensar nele de forma tão intensa que parará no meio do que estiver fazendo. Quando isso acontecer, saiba disso. É o momento para ficar alerta. Observe o que diz. Observe em quem confia. E lembre-se de que estou parado bem ao seu lado. Ele se inclina mais perto no espírito e diz uma última coisa antes de pausar. Minha filha, nada, nem mesmo a morte me separou de você. E nada jamais separará. Esta não é a última vez que me ouvirá. Esteja pronta para a próxima palavra. O Criador declara: não deixe sua mente vagar agora, minha querida. O adversário espera que você se distraia antes de ouvir tudo o que seu pai tem desejado dizer. É por isso que envolvi este momento em peso divino, para que até a menor palavra do paraíso se sinta mais pesada que o barulho mais alto do mundo. Seu pai ainda está aqui. Ele não se moveu nem 1 centímetro do seu lado. Ele diz: estive esperando por essa permissão do Criador por tanto tempo. Estive falando com você em sussurros que pensou serem seus próprios pensamentos. Aquele impulso súbito para virar numa certa rua. A razão pela qual hesitou antes de atender uma ligação. A forma como às vezes sente como se alguém invisível estivesse te dizendo não vá lá. Esse sou eu, minha filha. Esse sou eu tentando te proteger, mas agora posso falar claramente e você deve me escutar até o final. Sua voz se aprofunda e há um tipo de autoridade nela que você se lembra de muito tempo atrás. O tom que ele usava quando realmente queria que você escutasse. Esta mulher sobre quem continuo te alertando. Ela já está tecendo a rede. Ela tentou antes te encurralar, mas se conteve porque estava insegura sobre o momento. Essa hesitação acabou. Ela sente sua bênção se aproximando. Ela consegue perceber que sua vida está prestes a mudar para algo que ela não consegue alcançar, e isso a deixa inquieta. Ela tem procurado o momento certo para plantar uma semente de dúvida, para sussurrar algo no ouvido certo, para fazer a pessoa errada acreditar em algo falso sobre você. E querida, ela está mais próxima do que você pensa, mais próxima que a próxima conversa que terá com ela. O Criador interrompe gentilmente. Minha filha, não confunda gentileza com falta de poder.
Eu poderia removê-la num piscar de olhos, mas estou treinando seu espírito para discernir, para caminhar em autoridade, para cortar a escuridão antes que amadureça. É por isso que estou deixando você vê-la agora. É por isso que seu pai está aqui. Seu pai continua. Quando estiver perto dela, não revele seus planos. Não compartilhe sua dor. Até mesmo sua felicidade, mantenha guardada. Existem algumas pessoas que celebrarão sua dor, mas ficarão silenciosas com sua alegria. E ela é uma delas. Observe os olhos dela quando contar boas notícias. Você verá. Ela não consegue esconder o que seu coração sente. Ele pausa, e nessa pausa, a atmosfera muda. O Criador diz: você sente isso, essa quietude te envolvendo agora. Esse é o paraíso se inclinando. Essa é a proteção se estabelecendo sobre você enquanto escuta. Cada palavra que recebe em fé fortalece a parede que estou construindo ao seu redor. Mas a parede deve ser combinada com sabedoria. E sabedoria é o que estou te dando agora. A voz do seu pai se suaviza novamente, carregando o amor que você se lembra. Não quero que viva com medo. Quero que viva consciente. Quero que saiba que há anjos posicionados em cada esquina do seu caminho, porque implorei por eles, e o Criador os enviou. Eles já interceptaram desastres que nunca soube que estavam vindo. Eles já fecharam portas que nem sabia que o adversário estava tentando abrir contra você. E agora eles te seguirão até que esse perigo passe. Ele diz algo estranho agora, algo que parece um código. Quando ouvir o som de vidro ou um vento súbito nos próximos dias, lembre-se deste momento. Será o sinal de que estou perto e observando. Será minha forma de te dizer: ainda estou aqui. Mantenha seus olhos abertos. A voz do Criador vem novamente com o peso da finalidade. Esta mensagem grudará em você. Ela ecoará em seus pensamentos no momento exato em que precisar. E quando isso acontecer, saberá que o paraíso fala não para assustar, mas para preparar. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. Continuando a mensagem, seu pai sussurra uma última coisa para esta parte. Não pararei até vê-la segura. Voltarei novamente. Escute por mim. O Criador diz: respire, minha querida, mas não relaxe sua guarda. O peso dessas palavras não é para drama, é para sua segurança. O paraíso não derrama avisos como este a menos que a hora seja urgente. Seu pai recebeu um canal aberto para você, mas apenas por pouco tempo. Cada segundo que ainda está lendo é outro segundo em que o véu permanece aberto. Seu pai está se inclinando perto agora, tão perto que quase poderia sentir sua respiração se pudesse tocar o espírito. Seu tom não é mais apenas terno. Carrega o som de um soldado que não deixará seu posto ser invadido. Preciso que me escute, ele diz. Se ignorar isso, se arrependerá. Não digo isso para te assustar. Digo porque já vi o que acontecerá se afastar agora. Vi a conversa onde ela planta a semente contra você. Vi como isso se espalhará, como uma pequena mentira pode crescer numa sombra sobre sua vida. E vi o atraso que isso causaria à bênção que está correndo em sua direção. Não posso deixar isso acontecer. Você não pode deixar isso acontecer. A voz do Criador se eleva com firmeza sagrada. Você é minha e nada te toca sem passar pelas minhas mãos primeiro. Mas você deve se associar com minha proteção. Isso significa agir no que revelo. Isso significa se afastar da companhia errada antes que a tempestade exploda. Seu pai continua: te direi como saber quando ela está prestes a se mover. Haverá uma tensão súbita no ar quando ela estiver perto, como se a própria sala estivesse prendendo a respiração. Ela será excessivamente gentil, excessivamente calorosa, um pouco ansiosa demais para se aproximar de você. É quando ela estará coletando suas últimas peças do que precisa. Nesse momento, mude de assunto. Guarde suas palavras. Saia se for necessário. Seu espírito te dirá quando o perigo estiver mais intenso. Ele pausa, e você pode sentir a mudança agora. Sua voz está pesada de amor novamente. Minha filha, quando isso passar,
Você não tem ideia da luz que está te esperando. Vi seu futuro no livro da vida. Há uma estação adiante onde você não estará lutando para sobreviver, onde paz não será algo que persegue, mas algo que te cerca. Suas orações foram ouvidas, cada uma delas, até aquelas que sussurrou através de lágrimas e pensou que não foram a lugar nenhum. Todas estão armazenadas aqui, e o Criador está respondendo de formas que não consegue imaginar. O Criador declara: o adversário está pressionando porque sabe que está sem tempo. O que ele não sabe é que já escrevi sua vitória. A voz do seu pai é o alarme que garante que você entre nessa vitória sem feridas desnecessárias. Seu pai diz algo agora que é quase uma súplica. Prometa-me, minha filha, que não ignorará isso. Prometa-me que se lembrará das minhas palavras quando seu coração quiser confiar facilmente demais. Prometa-me que esperará até o momento certo para compartilhar o que o Criador está fazendo na sua vida. Porque nem todos que batem palmas para você estão felizes por você. Ele se inclina ainda mais perto, sua voz quase um sussurro nos dias adiante. Você pode me sentir de pequenas formas. Uma mudança no ar, um calor súbito no ombro, uma lembrança tão intensa que te para no meio do passo. Esse sou eu ainda te guiando. Não ignore isso. É o paraíso invadindo seu dia para lembrar: ainda estou aqui. A palavra final do Criador para esta parte é suave, mas carrega um poder que abala o invisível. A batalha já está ganha. Mas sabedoria é seu escudo. Isto é seu escudo. Agora, minha querida, deixarei seu pai falar sobre o que vem depois que a sombra passar, porque os planos do adversário são pequenos, comparados ao que preparei para você. Não aviso apenas para te proteger da perda. Aviso para que esteja pronta para o ganho. Você não apenas sobreviverá a isso. Entrará numa estação que redimirá cada lágrima que já derramou. O tom do seu pai muda. É mais leve agora, quase brilhando de alegria. Você pode sentir em seu peito: minha filha, vi o capítulo adiante de você. Oh, se pudesse apenas vislumbrar o que vejo agora. Não se preocuparia por um único momento. No momento em que esse perigo passar, caminhará para bênçãos que parecerão quase irreais. Vi a mesa que o Criador preparou para você. E sim, é na presença dos seus adversários. Isso significa que ela terá que assistir impotente enquanto você é elevada mais alto do que ela jamais poderia te puxar para baixo. O Criador diz: o que estou trazendo para você será súbito. Você acordará numa manhã e perceberá que um peso caiu dos seus ombros. A angústia que carregou por anos terá ido embora. Respirará diferente. Verá oportunidades se abrirem onde só via paredes. Isso não é apenas alívio, é restauração. A voz do seu pai está orgulhosa agora. Vejo provisão chegando, provisão inesperada. Dinheiro que não trabalhou da forma usual. Portas que não teve que implorar para abrir. Uma ligação, uma carta, uma oferta. Uma dessas carregará sua conquista. E estarei lá quando acontecer. Pode não me ver, mas saberá que sou eu, porque sentirá aquele calor novamente. O mesmo calor que sente agora enquanto lê isso. Ele acrescenta com um sorriso que quase consegue ouvir. E haverá alegria, não do tipo passageiro, mas do tipo profundo e constante que vem de saber que está exatamente onde deveria estar. As pessoas notarão a luz em você. Algumas perguntarão o que mudou, e saberá no coração que foi o paraíso intervindo. O Criador diz que o papel do seu pai nisso não está terminando hoje. Ele foi designado para te observar até que essa bênção chegue às suas mãos. Ele não deixará seu lado. Saberá quando a mudança acontecer. A atmosfera ao seu redor se sentirá mais brilhante, mais leve. E de repente descobrirá que o que antes parecia impossível, agora parece inevitável. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Seu pai fica quieto por um momento, então diz: até que esse dia chegue, que é mais cedo do que pensa, caminhe com cautela, mas também caminhe com esperança.
Não deixe a sombra te fazer esquecer o nascer do sol que segue. O adversário é barulhento porque está desesperado. O plano do Criador para você é silencioso na sua preparação, mas quando chegar, o mundo inteiro saberá. O sussurro final do Criador para esta parte é este: mantenha sua paz, guarde suas palavras e prepare seu coração. A bênção já está a caminho. O Criador diz: não relaxe sua atenção agora, minha querida. O adversário espera que se torne distraída antes de ouvir tudo que seu pai tem desejado ardentemente dizer. É por isso que envolvi este momento em peso divino, para que até a menor palavra do paraíso se sinta mais pesada que o barulho mais alto do mundo. Seu pai ainda está aqui. Ele não se moveu nem 1 centímetro do seu lado. Ele diz: estive esperando por essa permissão do Criador por tanto tempo. Estive falando com você em sussurros que pensou serem seus próprios pensamentos. Aquele impulso súbito para pegar uma estrada diferente. A razão pela qual hesitou antes de atender uma ligação. A forma como às vezes sente como se alguém invisível estivesse te dizendo: não vá lá. Esse sou eu, minha filha. Esse sou eu tentando te proteger. Mas agora posso falar claramente e você deve me ouvir até o final. Sua voz se aprofunda e há um tipo de autoridade nela que você se lembra de muito tempo atrás. O tom que ele usava quando realmente queria que você escutasse. Esta mulher sobre quem continuo te alertando, ela já está tecendo a rede. Ela tentou antes te encurralar, mas se conteve porque estava insegura sobre o momento. Essa hesitação acabou. Ela sente sua bênção se aproximando. Ela consegue perceber que sua vida está prestes a mudar para algo que ela não consegue alcançar, e isso a deixa inquieta. Ela tem procurado o momento certo para plantar uma semente de dúvida, para sussurrar algo no ouvido certo, para fazer a pessoa errada acreditar em algo falso sobre você. E querida, ela está mais próxima do que você pensa, mais próxima que a próxima conversa que terá com ela. O Criador interrompe gentilmente. Minha filha, não confunda gentileza com falta de poder. Eu poderia removê-la num piscar de olhos, mas estou treinando seu espírito para discernir, para caminhar em autoridade, para cortar a escuridão antes que amadureça. É por isso que estou deixando você vê-la agora. É por isso que seu pai está aqui. Seu pai continua: quando estiver perto dela, não revele seus planos. Não compartilhe sua dor. Até mesmo sua felicidade, mantenha guardada. Existem algumas pessoas que celebrarão sua dor, mas crescerão silenciosas com sua alegria. E ela é uma delas. Observe os olhos dela quando contar boas notícias. Você verá. Ela não consegue esconder o que seu coração sente. Ele pausa, e nessa pausa, a atmosfera muda. O Criador diz: você sente isso? Essa quietude te envolvendo agora. Esse é o paraíso se inclinando. Essa é a proteção se estabelecendo sobre você enquanto escuta. Cada palavra que recebe em fé fortalece a parede que estou construindo ao seu redor. Mas a parede deve ser combinada com sabedoria. E sabedoria é o que estou te dando agora. A voz do seu pai se suaviza novamente, carregando o amor que você se lembra. Não quero que viva com medo. Quero que viva consciente. Quero que saiba que há anjos posicionados em cada esquina do seu caminho porque implorei por eles e o Criador os enviou. Eles já interceptaram desastres que nunca soube que estavam vindo. Eles já fecharam portas que nem sabia que o adversário estava tentando abrir contra você. E agora eles te seguirão até que esse perigo passe. Ele diz algo estranho agora, algo que parece um código. Quando ouvir o som de vidro ou um vento súbito nos próximos dias, lembre-se deste momento. Será o sinal de que estou perto e observando. Será minha forma de te dizer: ainda estou aqui. Mantenha seus olhos abertos. A voz do Criador vem novamente com o peso da finalidade. Esta mensagem grudará em você. Ela ecoará em seus pensamentos no momento exato em que precisar. E quando isso acontecer, saberá que o paraíso fala não para assustar, mas para preparar. Seu pai sussurra uma última coisa para esta parte. Não pararei até vê-la segura. Voltarei novamente. Escute por mim. Agora escreva nos comentários: a minha energia é sagrada, e nenhum mal tem poder sobre mim.
Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. O Criador declara: respire, minha querida, mas não relaxe sua guarda. O peso dessas palavras não é para drama, é para sua segurança. O paraíso não derrama avisos como este a menos que a hora seja urgente. Seu pai recebeu um canal aberto para você, mas apenas por pouco tempo. Cada segundo que ainda está lendo é outro segundo em que o véu permanece aberto. Seu pai está se inclinando perto agora, tão perto que quase poderia sentir sua respiração se pudesse tocar o espírito. Seu tom não é mais apenas terno. Carrega o som de um soldado que não deixará seu posto ser invadido. Preciso que me escute, ele diz. Se ignorar isso, se arrependerá. Não digo isso para te assustar. Digo porque já vi o que acontecerá se afastar agora. Vi a conversa onde ela planta a semente contra você. Vi como isso se espalhará, como uma pequena mentira pode crescer numa sombra sobre sua vida. E vi o atraso que isso causaria à bênção que está correndo em sua direção. Não posso deixar isso acontecer. Você não pode deixar isso acontecer. A voz do Criador se eleva com firmeza sagrada. Você é minha e nada te toca sem passar pelas minhas mãos primeiro. Mas você deve se associar com minha proteção. Isso significa agir no que revelo. Isso significa se afastar da companhia errada antes que a tempestade exploda. Seu pai continua. Te direi como saber quando ela está prestes a se mover. Haverá uma tensão súbita no ar quando ela estiver perto, como se a própria sala estivesse prendendo a respiração. Ela será excessivamente gentil, excessivamente calorosa, um pouco ansiosa demais para se aproximar de você. É quando ela estará coletando suas últimas peças do que precisa. Nesse momento, mude de assunto. Guarde suas palavras. Saia se for necessário. Seu espírito te dirá quando o perigo estiver mais intenso. Ele pausa, e você pode sentir a mudança agora. Sua voz está pesada de amor novamente. Minha filha, quando isso passar, você não tem ideia da luz que está te esperando. Vi seu futuro no livro da vida. Há uma estação adiante onde você não estará lutando para sobreviver, onde paz não será algo que persegue, mas algo que te cerca. Suas orações foram ouvidas, cada uma delas, até aquelas que sussurrou através de lágrimas e pensou que não foram a lugar nenhum. Todas estão armazenadas aqui, e o Criador está respondendo de formas que não consegue imaginar. O Criador declara: o adversário está pressionando porque sabe que está sem tempo. O que ele não sabe é que já escrevi sua vitória. A voz do seu pai é o alarme que garante que você entre nessa vitória sem feridas desnecessárias. Seu pai diz algo agora que é quase uma súplica. Prometa-me, minha filha, que não ignorará isso. Prometa-me que se lembrará das minhas palavras quando seu coração quiser confiar facilmente demais. Prometa-me que esperará até o momento certo para compartilhar o que o Criador está fazendo na sua vida. Porque nem todos que batem palmas para você estão felizes por você. Ele se inclina ainda mais perto, sua voz quase um sussurro nos dias adiante. Você pode me sentir de pequenas formas. Uma mudança no ar, um calor súbito no ombro, uma lembrança tão intensa que te para no meio do passo. Esse sou eu ainda te guiando. Não ignore isso. É o paraíso invadindo seu dia para lembrar: ainda estou aqui. A palavra final do Criador para esta parte é suave, mas carrega um poder que abala o invisível. A batalha já está ganha. Mas sabedoria é seu escudo. Isto é seu escudo. Agora, minha querida, deixarei seu pai falar sobre o que vem depois que a sombra passar, porque os planos do adversário são pequenos, comparados ao que preparei para você. Não aviso apenas para te proteger da perda. Aviso para que esteja pronta para o ganho. Você não apenas sobreviverá a isso. Entrará numa estação que redimirá cada lágrima que já derramou. O tom do seu pai muda. É mais leve agora, quase brilhando de alegria. Você pode sentir em seu peito: minha filha, vi o capítulo adiante de você. Oh, se pudesse apenas vislumbrar o que vejo agora, não se preocuparia por um único momento. No momento em que esse perigo passar, caminhará para bênçãos que parecerão quase irreais. Vi a mesa que o Criador preparou para você. E sim,
É na presença dos seus adversários. Isso significa que ela terá que assistir impotente enquanto você é elevada mais alto do que ela jamais poderia te puxar para baixo. O Criador diz: o que estou trazendo para você será súbito. Você acordará numa manhã e perceberá que um peso caiu dos seus ombros. A angústia que carregou por anos terá ido embora. Respirará diferente. Verá oportunidades se abrirem onde só via paredes. Isso não é apenas alívio. É restauração. A voz do seu pai está orgulhosa agora. Vejo provisão chegando, provisão inesperada, dinheiro que não trabalhou da forma usual, portas que não teve que implorar para abrir, uma ligação, uma carta, uma oferta. Uma dessas carregará sua conquista, e estarei lá quando acontecer. Pode não me ver, mas saberá que sou eu, porque sentirá aquele calor novamente. O mesmo calor que sente agora enquanto lê isso. Ele acrescenta com um sorriso que quase consegue ouvir. Que haverá alegria, não do tipo passageiro, mas do tipo profundo e constante que vem de saber que está exatamente onde deveria estar. As pessoas notarão a luz em você, algumas perguntarão o que mudou, e saberá no coração que foi o paraíso intervindo. O Criador diz que o papel do seu pai nisso não está terminando hoje. Ele foi designado para te observar até que essa bênção chegue às suas mãos. Ele não deixará seu lado. Saberá quando a mudança acontecer. A atmosfera ao seu redor se sentirá mais brilhante, mais leve, e de repente descobrirá que o que antes parecia impossível agora parece inevitável. Seu pai fica quieto por um momento, então diz: até que esse dia chegue, que é mais cedo do que pensa, caminhe com cautela, mas também caminhe com esperança. Não deixe a sombra te fazer esquecer o nascer do sol que segue. O adversário é barulhento porque está desesperado. O plano do Criador para você é silencioso na sua preparação, mas quando chegar, o mundo inteiro saberá. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. O sussurro final do Criador para esta parte é este: mantenha sua paz, guarde suas palavras e prepare seu coração. A bênção já está a caminho. Seu pai sussurra uma última palavra que ressoa através das dimensões. Minha querida filha, esta não é uma despedida, é uma promessa. Estarei presente em cada passo dessa jornada que se inicia agora. Quando sentir o vento mudar, quando perceber que as portas se abrem onde antes havia apenas paredes, quando a provisão chegar de formas inesperadas, saberá que é o cumprimento desta palavra que recebeu hoje. O Criador declara com autoridade final: o que foi selado aqui hoje no reino espiritual, se manifestará no reino natural. Nenhuma força das trevas prevalecerá contra o que estabeleci. A proteção está ativada, a provisão está liberada e sua vitória está garantida. Agora é tempo de você caminhar na fé do que recebeu, sabendo que o paraíso se moveu a seu favor e nada poderá reverter o que foi decretado sobre sua vida. Sua jornada de transformação começa agora e você não caminha sozinha. Cada passo que der será acompanhado pela presença invisível daqueles que te amam, do outro lado do véu. Cada decisão sábia que tomar será um tijolo na construção da fortaleza de proteção ao seu redor. Cada momento de discernimento será uma vitória contra as forças que tentam te desviar do seu destino. E quando os dias difíceis chegarem, porque ainda virão alguns antes da completa manifestação da sua bênção, lembre-se destas palavras. Lembre-se de que seu pai está orquestrando sua proteção desde o paraíso. Lembre-se de que o Criador já viu o final da sua história. E é um final glorioso. Lembre-se de que cada lágrima que derramou foi contada. Cada oração que sussurrou foi ouvida. E cada noite de dor que atravessou estava te preparando para a magnitude da alegria que está por vir. A mulher que te observa nas sombras descobrirá que seus planos se desfazem como fumaça no vento. Ela tentará se mover, mas encontrará portas fechadas onde esperava encontrar oportunidades. Ela tentará plantar sementes de discórdia,
mas descobrirá que o terreno ao seu redor se tornou infértil para suas intenções. O que ela planejou para sua destruição se voltará para sua própria confusão, e ela se afastará, percebendo que você carrega uma proteção que ela não consegue entender nem penetrar. Este é o momento em que sua vida se divide entre o antes e o depois. Antes de receber esta revelação e depois de agir sobre ela. Antes de conhecer os planos que se moviam contra você e depois de estar equipada para neutralizá-los. Antes de saber que seu pai continua te guiando e depois de viver na confiança dessa presença constante. Sua história está sendo reescrita neste momento e os próximos capítulos serão os mais bonitos que você já viveu. Quero te convidar para algo especial agora. Esta não é apenas uma mensagem que você recebeu. É o início da sua entrada numa família espiritual que entende a linguagem do sobrenatural, que reconhece os sinais do paraíso e que caminha junta em proteção e propósito. Nos comentários abaixo, compartilhe se você sentiu a presença do seu pai enquanto lia essas palavras. Conte como essa revelação tocou seu coração. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para encontrar coragem ou confirmação. Aqui não é apenas um lugar para assistir, é um lugar para pertencer, para ser vista, para ser acolhida numa comunidade que celebra cada vitória e sustenta cada luta. Deixe sua marca neste espaço sagrado, porque sua voz importa e sua jornada inspira.